Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje o Birosca News vai tratar de uma questão que tem dado bastante polêmica, que é envolvendo o Elon Musk e o X, antigo Twitter, que afinal de contas acabou sendo suspenso no Brasil. E aí eu quero discutir um pouco sobre os fundamentos dessa decisão, as questões de liberdade de expressão que são colocadas ali pela defesa e, por outro lado, a legislação brasileira e constitucional a esse respeito. Bom, Birosca nesse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia e também nas plataformas de podcast com o nome de Birosca News. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe e ative as notificações. Bom, então, no começo deste mês de setembro, a gente vai ter a decisão do STF de bloquear o Twitter, o X, no Brasil. Isso em razão da atuação ou da falta de atuação da empresa com relação a atos golpistas do 8 de janeiro, que a gente sabe bem, mas também com relação à propagação de discursos de ódio político, mas também com relação a questões de cor, raça, sexualidade, enfim, e que não há uma cooperação da empresa para coibir essas questões. Da mesma forma, a empresa tirou a representação deles no Brasil, e foi essa questão de eles terem retirado a representação deles no Brasil que motivou a derrubada do site, do aplicativo aqui. Então, vamos recapitular, né? A gente vai ter, então, uma ação que tramita no STF em que o Twitter, o X, o antigo Twitter, é questionado sobre o bloqueio de perfis e contas que impulsionam conteúdos golpistas e de ódio, como eu estava dizendo. E o X, por sua vez, questiona esse tipo de atitude da justiça brasileira de querer, segundo eles, a visão deles, impor uma censura ao Twitter, porque lá nos Estados Unidos existe, e essa é uma questão só dos Estados Unidos, uma ideia de liberdade de expressão que praticamente não encontra nenhuma limitação no âmbito penal. Ainda que no âmbito civil, e isso é bom sempre que se diga, existem ações milionárias e até bilionárias contra pessoas, por indenização, contra pessoas que provocaram danos pelas coisas que elas falaram. Essa ampla liberdade que se fala de liberdade de expressão nos Estados Unidos é muito mais a respeito de questões penais. Mas, enfim. E aí, o STF impôs uma série de questões, uma série de coisas que o Twitter deveria fazer, o X deveria fazer, ele não fez. Inclusive envolvendo o inquérito 4923, que é o inquérito dos atos golpistas e que tem uma série de pessoas envolvidas nesse inquérito que usavam e usam o X, usavam na época do golpe, da tentativa de golpe, e continuaram usando desde então para disseminar esse tipo de pensamento. E aí o STF impôs ao X que a responsabilidade por isso, por retirar esses perfis, sob pena de que ele pagaria uma multa. E aí o dono do Twitter, do X, o Elon Musk, ao invés de cumprir a ordem judicial, porque a ordem judicial é algo que você cumpre até para você recorrer, enfim, ele então resolve, para não cumprir, para não ser obrigado a cumprir, retirar os representantes do X no Brasil, porque então se é uma empresa estrangeira e não tem representação no Brasil, então ela não precisaria cumprir as leis brasileiras. É importante a gente chamar a atenção de algumas legislações que foram invocadas pelo STF para poder sustentar a decisão dele. Em primeiro lugar, o artigo 1138 do Código Civil, que vai dizer que a sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter permanentemente representante no Brasil com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial. E é justamente essa a questão. Como é que você vai citar, intimar uma empresa estrangeira, fazer isso sempre por carta rogatória, o que obviamente tornaria inviável e imprestável o processo. E uma outra legislação que também foi citada é o artigo 11 do Marco Civil da Internet, que é a Lei
1965, o artigo 11 dessa lei fala que em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de internet, deverão ser obrigatoriamente respeitadas a legislação brasileira e os direitos à privacidade, proteção de dados e sigilos das comunicações, e é justamente isso que não estava sendo cumprido pelo X. Então, na verdade, existe uma legislação aplicável, não é simplesmente um capricho do STF, ou mais especificamente do Alexandre de Moraes. O X alega que isso viola a liberdade de expressão. E, de novo, é preciso a gente deixar muito claro que liberdade de expressão não é liberdade para você poder falar o que você quiser. A Constituição brasileira não fala isso. A Constituição brasileira diz que é livre a palavra, mas que, primeiro, não pode haver anonimato, e, segundo, aquele que causar dano vai ser responsabilizado por isso. Seja a pessoa, seja o veículo pelo qual aquilo lá foi disseminado. E aí, isso vale para o Brasil, isso vale para todos os países do mundo, mesmo nos Estados Unidos, em que, de novo, dificilmente é uma responsabilização penal, mas há sim uma responsabilização civil. Então, liberdade de expressão é alguma outra coisa que não isso. Existem uma série de ações envolvendo isso. A primeira turma, da qual Alexandre de Moraes faz parte, referendou a decisão dele. A questão, por causa dessas outras ações, já foi para o plenário, e a maioria dos ministros no plenário que já votaram por manter o Twitter, o X, sem funcionar no Brasil até que essa questão seja efetivamente resolvida. O debate, eu acho que é importante lembrar que o Partido Novo e a OAB propuseram cada um deles uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, questionando a decisão do ministro, querendo que fosse anulada a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E essas duas ADPFs foram imediatamente indeferidas, tiveram seu andamento prejudicado por uma razão muito simples: não se ataca a decisão judicial fazendo a DPF. Contra uma decisão você tem que fazer recurso. E aí, felizmente, foi esse o entendimento do STF quando se viu aí as voltas com essas duas ações. Eu queria chamar a atenção também para um questionamento que é feito pelo Instituto de Fiscalização e Controle, mais o Educafro, que é uma ação coletiva contra o X. Essas duas instituições estão promovendo uma ação coletiva contra o X, no valor de pedindo R$1 bilhão de danos morais, por causa justamente dos ataques que elas promovem ao STF e da ausência de moderação do Twitter para com esses discursos de ódio. E ainda, eu queria mencionar, também envolvendo esse caso, um artigo foi publicado no The Guardian, que se chama Racismo, Misoginia e Mentiras, como o Twitter, como o X se tornou tão cheio de ódio e se ainda é ético continuar usando o X, em que a articulista mostra justamente isso: o ambiente hostil, tóxico que virou o X e que vira algo absolutamente insalubre e talvez até antiético continuar usando uma rede que serve apenas a discursos desse tipo. Bom, as ações continuam correndo e eu vou continuar acompanhando, e havendo uma mudança significativa, alguma decisão nessas ações, eu vou trazer aqui de volta então no Berosca News. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau!